depois que eu vi, eu não consigo mais desver, né? É o privilégio de ser homem. O que eu sofri foi, no máximo, preconceito. Não dá pra chamar de racismo, por exemplo. Eu não me atrevo a chamar de racismo, né? Porque não chega nem perto... Eu sei que não é uma Olimpíada de sofrimento, mas não chega nem perto do que os negros sofrem, por exemplo. Assim. O Memo me trouxe esse presente de ter contato com homens que, se eu deixasse correr espontaneamente a minha vida, sem intencionalidade, eu não teria encontrado esses homens. Porque a gente tem essa masculinidade cagada, que é o que a gente tem hoje, mas a gente também não pode achar que o que a gente está buscando é uma masculinidade certa. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, marque 5 pessoas nos nossos posts e leve a Almasculina para mais gente. E quinzenalmente, às sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Culturadoria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Almasculina. Então, hoje eu estou aqui direto de São Paulo para falar com ele, Ken Fujioka. Bem-vindo ao Masculina, Ken. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Estou honrado, meio nervoso, mas vai dar tudo certo. Ai, que bom que não sou só eu que estou nervoso, porque é sempre muito pior quando só eu fico nervoso. Ken, mas só do bate-papo que a gente já teve antes, da gravação e toda nossa... né, é muito bom quando a gente... vem alguém à cabeça da gente para trazer aqui para o Masculina e essa pessoa responde com tanto carinho, gentileza e honra nossa te receber aqui. Não vou conseguir te apresentar porque são muitas frentes que você faz, eu sei que eu já falei isso de vários convidados. Como é que você gostaria de se apresentar, Ken? Ah, Paulo, é difícil, né? Mas assim, eu costumo me apresentar como um homem cisgênero, heterossexual, pelo menos por enquanto, e amarelo. Uma identidade reconhecida de verdade recentemente, assim. Esse é o Ken pessoa física, assim. Sob o ponto de vista de atuação, assim, de fato eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então é proposital isso, especialmente nos últimos anos, né? Uma decisão pessoal minha de me envolver em frentes diferentes e aprender coisas diferentes, assim. Eu tenho um ganha-pão, que é uma consultoria estratégica ágil, porque a gente tem uma metodologia onde a gente resolve problemas de empresas num curto período de tempo, tá? Ela se chama ADA Strategy. Sou conselheiro e investidor numa startup chamada On The Go, que é uma empresa de pesquisa online feita por chatbots, uma empresa jovem, mas que está decolando esse ano, né, e ironicamente crescendo durante esse período da pandemia, já que ela é uma ferramenta online, né, ela pressupõe que fazer uma pesquisa sem ter contato físico, né, com as pessoas. Eu também sou produtor executivo de um espetáculo chamado Inconscientemente, né, que é um espetáculo de ilusionismo, que a gente chama de mentalismo, que é um tipo de ilusionismo, misturado com psicologia. Ele é estrelado por 2 psicólogos amigos meus, né, o Beto e o Rafa, e eles misturam conhecimento de psicologia com truques mentais para fazer as pessoas refletirem sobre seus comportamentos. É um espetáculo muito bacana que a gente também criou uma versão online que está sendo apresentado especialmente em empresas, né, em eventos fechados de empresas, assim. Eu tenho um podcast
né? Sou podcaster, como quase todo mundo é hoje. Chama-se Naruhodô, é um podcast que a gente chama de divulgação científica, né? Ou seja, levar conhecimento científico de um jeito coloquial, acessível, né? Para o leigo, para qualquer um, né? Minha mãe tem que entender, né? O episódio. E ele já tem mais de 3 anos, já tem mais de 250 episódios publicados, né? Ele é semanal, sai toda segunda-feira. E eu faço em dupla com um amigo cientista, que é o Altair de Souza. E eu tenho uma atividade voluntária, que é como caseiro de grupos reflexivos de masculinidade do Memo. É uma iniciativa social do Pedro de Figueiredo, meu amigo Pedro de Figueiredo, que assim como eu é ex-publicitário, incomodado com o mal que nós mesmos fazemos enquanto homens machistas, resolveu criar uma entidade que tem como um dos braços grupos gratuitos, reflexivos sobre masculinidades. Então, são grupos com homens, né, que a gente discute vários assuntos. E o caseiro é uma espécie de coordenador e facilitador, né? Então, esse é o meu papel em um dos grupos. São vários caseiros que existem. E aí, no meio da pandemia, eu me juntei com mais 2 amigos homens amarelos e criamos um grupo específico de homens amarelos para discutir masculinidades amarelas. É um grupo formado basicamente por descendentes de japoneses, coreanos, chineses, taiwaneses. A gente fez uma primeira temporada piloto, correu tudo bem, então a gente decidiu seguir em frente e vai ter novas temporadas. Quantas frentes ainda, bem que eu tinha essa listinha dos tópicos aqui, eu falei, gente, cada tópico desse já seria um episódio separado. Sei que você gosta de tênis de mesa, né? Sim. Você é paranaense, né? De Maringá. Eu sou de Maringá, para você ver que tem gente boa que nasce em Maringá. Eu tenho grandes amigos de Londrina, Paraná, adoro o pessoal de Curitiba também, enfim. Sim. Um abraço pessoal do Paraná que está assistindo a gente. Primeira coisa que eu queria saber de você, quais são suas primeiras referências de masculinidades? Obviamente meu pai, uma referência importante no que diz respeito à honestidade, especialmente. Assim. Se eu tivesse que eleger um valor que ele se preocupou em transmitir, é esse, assim, sabe? A honestidade, você não ter preço. Enquanto ser humano, você não ter preço, não poder ser comprado. Acho que esse foi um dos grandes valores que ele me transmitiu. Mas eu tive também referências importantes no esporte, né? Eu pratiquei beisebol, um estereótipo do japonês, né? Eu pratiquei beisebol, hoje faço tênis de mesa, mas eu fiz beisebol desde criança e o técnico do beisebol, para um time infantil, né, ele funciona como em todos os esportes, ou seja, ele acaba sendo uma referência, uma figura paterna, que não ensina só o esporte em si. Transmite valores, que prega disciplina, né? Assim, era um japonês do Japão. Eu diria até que algumas das coisas que eu vivi naquele tempo, eu não concordaria hoje, porque era uma disciplina bastante rigorosa. Eram outros tempos e técnicos ou treinadores que eram de outras gerações também. Como primeiras referências, eu acho que são essas. Você citou já de cara essa questão de ser um homem amarelo. Para quem ainda nunca tinha ouvido falar ou está estranhando esse termo, quais são os homens que estão englobados nesse termo? Esse tema é relativamente novo para mim, então eu posso falar alguma bobagem aqui. Existe pouco conhecimento acadêmico, inclusive no Brasil, a respeito disso, né? Mas já há pessoas que estudam há bastante tempo, tá? E sobretudo mulheres asiáticas. Também, sempre elas na frente, sempre elas na frente, exatamente. Né? Sempre elas na frente porque elas se ferram mais, né? Então elas acabam tendo que investigar essas questões, tomar essa iniciativa, né? E a gente sempre, de certa forma, pressionados a se questionar a partir do questionamento delas. Mas assim, os amarelos, eles correspondem a um pedaço que vamos chamar de leste asiático, descendentes de povos daquele leste asiático. Como eu falei, Japão, China, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Okinawa, né, que
enfim, é um território japonês, mas os okinawanos, eles fazem questão de dizer que não é Japão, que Okinawa não é Japão, ele foi anexado ao Japão, né, que é uma coisa diferente. São homens, às vezes, birraciais, inclusive, né, assim, o que a gente chama de mestiços, tanto com brancos quanto com negros, né. Esse é o conjunto de homens que a gente congrega nesse grupo de masculinidades amarelas. E, evidentemente, também com os recortes de orientação sexual, etc. E quais seriam as pautas específicas desse grupo de homens amarelos? Ela tem muito a ver com os valores da cultura do leste asiático e como isso impacta no homem amarelo. Assim. Aquilo tudo que os ocidentais admiram, como a disciplina, a precisão, honradez, o esforço. Óbvio que tudo isso tem uma outra face da mesma moeda. O Japão, por exemplo, é o país onde você tem mais overwork, né? Ou seja, trabalho fora do horário comercial. Na verdade, eles criaram uma palavra para morte que acontece por overwork. De tão comum que é. Então, assim, são particularidades dos homens amarelos. Óbvio que não são só as particularidades, tá? É uma discussão de masculinidades, tá? Há uma identificação maior em alguns tipos de problemas, porque de fato são mais comuns ou tem uma intensidade diferente entre os homens amarelos. E outra coisa são eventualmente coisas que a gente vive num país onde a gente é minoria, pelo menos fisionomicamente, assim. E você sentiu algum tipo de racismo ou bullying, ou teve que provar algo a mais na infância ou na juventude e adolescência por ser um homem amarelo? É uma reflexão que eu fiz recentemente também. E a conclusão que eu cheguei, resumidamente, assim, que sim, eu fui alvo de bullying desde a minha infância, mas eu não sabia, eu não percebia, não lia desse jeito. E não lia como submissão à minha tentativa de pertencer a um grupo que era majoritariamente de ocidentais. Eu cresci em Osasco, que é uma cidade do subúrbio, né, de São Paulo, assim, faz parte da Grande São Paulo, uma cidade com tradição industrial. O Partido dos Trabalhadores sempre foi muito forte lá em Osasco, por exemplo, historicamente, né, por causa dessa força dos trabalhadores comuns. E também era uma cidade bastante conhecida pela violência, né? Especialmente na minha época, na época em que eu era criança, né? Acho que hoje a coisa mudou um pouco. E aí eu tive contato na minha infância com coisas que eu não compreendia bem na época, como tráfico de drogas, como crianças despistando o tráfico em relação à polícia. Nesse contexto, sim, eu era alvo de bullying porque eu era o diferente. Eu era o japa no meio de um monte de gente ocidental, brancos, negros, né? Pretos e pardos. Eu sofria uns bullying clássicos que se faz com o japonês, desde tirar sarro do olho até o clássico pinto pequeno. Eu cresci ouvindo isso. E eu ouvia tanto que, para falar a verdade, isso foi normalizado na minha cabeça. Então, acho que só recentemente, quando eu comecei a prestar mais atenção nos meus marcadores de identidade, assim, aí acho que eu revisitei esse histórico de bullying. Agora, o que eu sofri foi, no máximo, preconceito. Não dá para chamar de racismo, por exemplo. Eu não me atrevo a chamar de racismo, né? Porque não chega nem perto. Eu sei que não é uma Olimpíada de sofrimento, mas não chega nem perto do que os negros sofrem, por exemplo. Assim, nós não somos um povo que foi escravizado durante séculos, né? E teve a liberdade só nos últimos anos, né? Não, a gente é um povo que, os japoneses especialmente, né, são um povo que escolheu vir para o Brasil. Veio como imigrante, havia lá um convite do governo brasileiro para trazer essa mão de obra, mas foi uma escolha, né? Então uma situação bem diferente, assim. De fato, por ser uma minoria e por sermos fisicamente diferentes, assim, uma coisa que não dá para esconder, assim como cor de pele, não dá para esconder o fato de eu ter traços asiáticos, né? Assim, eu sofri algum tipo de preconceito. Cresci tendo como vizinhos 2 famílias de japoneses. E na minha infância eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito diversas, assim. Então, para mim era tão natural ter o Eduardo e o Kenzo como meus amigos e viver
um pouco da cultura também, da culinária. Por outro lado, também, eu estou revisitando aqui, eu acho que nesse 1 ano, eu não lembro de um convidado que não falou que sofreu bullying, que revisitou isso mais tarde e o quanto isso marcou, pelo menos a primeira infância e adolescência, que é um período super complicado em que você está aí tentando se colocar no mundo em meio a um turbilhão de situações emocionais, psíquicas e hormonais. E eu fico pensando, quem que não sofreu bullying? Eu queria muito saber um dia quem que é essa masculinidade hegemônica ainda não apareceu aqui no masculino. Talvez essa dificuldade exista porque a gente, como sujeito, a gente acaba desempenhando papéis diferentes, dependendo do contexto. Obviamente, eu era, em um determinado momento, a criança mais nova do grupo e, portanto, eu era submetido ao bullying, mas, ao mesmo tempo, eu podia ser o cara mais forte dentro de um grupo de asiáticos e lá eu era o bullier. Assim, o mesmo agente ele pode desempenhar vários papéis, sim, né? Sim. Não é uma coisa tão simples assim, né? Sim. Né? Assim como a gente é machista, mas tem um comportamento machista ele se manifesta mais em determinados ambientes e ele é mais escondido em outros. Você mencionou essa palavra várias vezes e outro dia eu vi uma pessoa chamando a atenção de outra em relação ao termo japa. Uhum. Eu usei deliberadamente. Eu usei deliberadamente, assim, porque o japa parece a palavra que começa com N para os negros americanos, né? Ou seja, eu posso falar, mas quando o outro fala, é desrespeitoso. Porque existe, de novo assim, é uma coisa muito recente. Tem amigos meus que me chamam de japa até hoje, porque me chamaram durante 30 anos de japa e não conseguem me chamar de outro jeito. Mas o fato de eu não me ofender não significa que isso deva ser naturalizado. Por quê? Porque ele acaba reforçando estereótipos, ele acaba reforçando a ideia de que japonês é tudo igual, é tudo japa. Ele acaba cometendo injustiças porque as pessoas começam a chamar um chinês de japa, um coreano de japa, e isso é ofensivo para eles, né? Para um coreano, por exemplo, é ofensivo 2 vezes, né? É ofensivo porque ele não é japonês, né? E é ofensivo porque o japonês, para ele, é o povo que colonizou a Coreia. Então tem vários motivos para se evitar isso, assim. É tomar o todo pela parte, né? Como Sim. tomar uma característica de uma pessoa e chamar ela de autona, ou de gordinha, ou de magrela, ou o que for, né, gente? Exatamente. Não é legal. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Bom, Fábio, a primeira pergunta que eu queria saber de você. Por que é importante discutir as masculinidades? As masculinidades, elas são um tema relativamente novo, digo, né? E por que é novo? Porque até então a gente tem discutido ou falado em torno de um homem universal, ou a gente tem discutido sob a perspectiva de um único modelo do que é ser homem, né? Daquele modelo viril, competitivo, combativo, lutador e assim por diante. Porque essa é uma ideia que da perspectiva histórica foi passada. Mas novas demandas políticas foram aparecendo e novos sujeitos foram se incorporando também às lutas por direitos civis, por direitos de cidadania. E essas figuras são figuras que são representadas por um modelo contra-hegemônico, digamos, porque é um modelo das dissidências, das subalternidades, né, que começam a falar. Quando a gente fala de masculinidades, a gente está falando de vários outros modelos, que são modelos em torno do homem gay, do homem trans, do homem gordo, do homem negro, do homem asiático e assim por diante. Ou seja, nós rompemos ou estamos tentando romper uma barreira que se dá em torno de um padrão ou de um modelo universal para mostrar as várias possibilidades que saiam dessa caixa. Então são várias sexualidades, vários modelos, vários homens que vão reivindicando para si direitos que são direitos de cidadania. Quando a gente fala deste modelo também, é sempre importante pensar que esse homem que a gente conhece hoje, ele é um homem que existe há muitos e muitos anos, séculos, digamos. Eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas. Esse homem que foi forjado na Revolução Francesa como um ideal de racionalidade, de pensamento, de inteligência e assim por diante, é um homem que foi se traduzindo. Por quê? Porque a masculinidade, tal como a gente conhece hoje,
ela era o padrão ideal da perfeição do homem que era perfeito e que, portanto, era este modelo de homem que as nossas sociedades tinham que suportar, comportar, acordar e assim por diante, tudo isso. Então, quando a gente vai falando dessas masculinidades e do papel importante que elas têm, elas vêm justamente para questionar esse modelo e saber que a gente é muito mais do que uma única coisa. A gente pode sair das nossas caixas, pode sair dos nossos limites, que foram limites compulsórios, para muitas outras possibilidades de mais liberdade, de mais afeto, de mais igualdade e assim por diante. Então, essas masculinidades, elas aparecem ainda... Embora com muitos estudos a respeito de homens gays, de homens trans, eu acho que nem tanto se comparado, de homens negros, essas masculinidades vêm para mostrar que a gente pode ser mais do que um modelo único do que é ser homem. Esse foi o professor Fábio Mariano da Silva. Ele é bacharel e mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, e pesquisador do Núcleo de Pesquisa INANA e professor do COGEA PUC São Paulo. Ele vai estar com a gente nos próximos episódios no Lugares Comuns aqui do Alma Masculina. Sensacional. O que você achou dessa conversa, Ken? Você que já está envolvido nas discussões das masculinidades, você consegue perceber o que mudou para você a partir do momento que você passou a entrar nesse assunto? Não tenha dúvida, assim. Eu costumo... Eu não escondo, e pelo contrário, eu deixo claro, inclusive para o Pedro, né, que desde que ele me convidou para fazer parte do Memo, eu venho passando por uma transformação colossal, importante, e ao mesmo tempo cada vez mais consciente de que ela não tem fim, que ela é meio que para sempre em busca de um ideal que a gente não vai conseguir atingir. Esse homem universal, né, que o professor Fábio falou demais, muito bem, né? Esse homem universal que ele falou é um homem ideal, é um homem inalcançável e que foi forjado, como ele mesmo falou, né, por homens brancos ocidentais. Homens negros, por exemplo, não se identificam totalmente com discussões de homens brancos, né? Nem os homens amarelos. Óbvio que sim, tem uma grande área de intersecção, mas há também particularidades. E o interessante é que no Memo a gente tem grupos onde a gente procura ter o máximo de mistura, brancos, negros, amarelos, a gente tem héteros, homossexuais, bissexuais, a gente procura ter transgênero dentro dos grupos, enfim... porque essa diversidade acaba garantindo a riqueza da discussão, né? E é um pouco essas diferenças que fizeram com que a gente fundasse o grupo de masculinidades amarelas. A gente não usa o termo masculinidades asiáticas, por exemplo, justamente porque a gente não tem, por exemplo, árabes no grupo, indianos. É um recorte do leste asiático, mas que tem lá as suas particularidades, né? E uma outra coisa que adorei do que o professor Fábio falou é ele ter usado masculinidades no plural. Porque a gente tem essa masculinidade cagada, que é o que a gente tem hoje, mas a gente também não pode achar que o que a gente está buscando é uma masculinidade certa. Dê o nome que dê, saudável, positiva, sei lá. Eu acho que o que a gente está buscando é outras possibilidades. Possibilidades melhores do que a que a gente tem ou que a gente viveu durante tanto tempo. A gente também compactou total com esse plural desde o início, assim. Eu ainda me preocupa isso dos homens ou dos grupos que estão discutindo as masculinidades, às vezes também caírem num novo formato a ser alcançado. Isso, um novo homem. Um novo formato, uma nova caixa para se alcançar. É uma coisa ainda para a gente desenvolver bastante ainda, amadurecer muito nas terminologias que a gente usa dentro dessas discussões, acho assim. Concordo. Você consegue nomear concretamente o que você mudou? Ou o que esse autoconhecimento, que é um bichinho que quando vem não tem volta, para além do lugar de vigilância em relação aos erros, pensamentos e palavras, é um lugar de descobrir-se, né? Que eu sinto que o homem é educado num lugar muito distanciado desse conhecer-se, né? Entende, às vezes, muito esse lugar como um lugar próximo da feminilidade, do feminino, como se a gente não tivesse em nós essa energia também. Como é que você descobriu esse lugar? Sabia que você ia me perguntar isso, mas não é uma resposta simples, viu?
Eu acho que nos últimos anos eu passei a conviver com feministas. E acho que isso foi a primeira chave, assim, a primeira coisa importante. Eu sempre tive amigas mulheres, mas poucas eram feministas, de fato. Mas nos últimos anos eu passei a conviver com mulheres feministas, muitas ativistas, ou no mínimo militantes, né? Então, assim, isso me forçou a prestar atenção em coisas que eu não prestava. O outro fator importante aconteceu em 2017, quando eu saí do mercado publicitário, né? Trabalhei em agências de publicidade por mais de 20 anos. No final, eu era sócio de uma das 30 maiores agências do país. Deixei de ser sócio dessa agência, que foi vendida por um grupo internacional, e aí eu aproveitei para finalizar a minha trajetória em agências. De uma maneira planejada, tal, né? Eu tive esse privilégio de poder planejar isso. E aí, no ano seguinte, eu pude realizar um projeto que eu queria muito, que era fazer uma pesquisa sobre o tema assédio nas agências de publicidade. Chamei uma amiga, também ex-publicitária, Ana Cortá, né, para fazer esse trabalho em conjunto comigo. Assim, na minha cabeça não fazia sentido um homem liderar, pelo menos não sozinho, uma pesquisa sobre assédio. E foi muito interessante porque a gente começou a fazer o estudo e aí, em alguns meses, explodiu o Me Too lá nos Estados Unidos, né, lá em Hollywood. Então, o assunto ganhou uma evidência ainda maior. Até então, havia poucos estudos sobre esse tema no Brasil, sobre assédio moral e assédio sexual. Esse estudo também me fez me aprofundar num problema que é essencialmente causado por homens, né, e que tem essencialmente como vítima mulheres, né, especialmente no caso de assédio sexual. O assédio moral é um pouco mais democrático, vamos dizer assim, mas ainda assim é mais feito por homens do que por mulheres. Até porque homens estão mais em cargos de poder do que mulheres, né? Aí eu tive um relacionamento amoroso com uma companheira feminista. Eu retomei algumas amizades e fiz novas amizades antes do Memo e especialmente depois do Memo, com homens negros, com homens trans. Eu nunca tinha tido contato com um homem trans. O Memo me trouxe esse presente de ter contato com homens que, se eu deixasse correr espontaneamente a minha vida, sem intencionalidade, eu não teria encontrado esses homens. Foi assim que começou, tá? Foi de jeito... Tudo isso eu dei essa volta, porque assim, não é uma coisa. Não tem uma bala de prata, sabe assim? As coisas vão acontecendo e você vai ficando esperto e, né, e olhando. Depois que eu vi, eu não consigo mais desver, né, é o privilégio de ser homem. Porque é muito privilégio. Porque, além de tudo, eu fui o cara que cresceu em Osasco e foi o primeiro da família a fazer faculdade, a virar executivo de uma empresa, a ser sócio de uma agência. Basicamente, eu fui um acumulador de privilégios durante a vida. Eu não estou dizendo que não teve um pedaço de mérito. Tem um pedaço de mérito, mas o principal é esse conjunto de privilégios que eu tive para ir avançando socioeconomicamente, vamos dizer assim. Como é que você percebe, principalmente depois desse trabalho, a relação entre o meio empresarial corporativo e também publicitário com o patriarcado, esse lugar de poderio, de hierarquia, também de muitos conceitos, né, como de que o trabalho dignifica o homem, meritocracia, dos lugares de privilégio, de planos de carreira. Também atuo nos últimos 12 anos levando alguma expertise aqui da Concultura, que é quem realiza o Alma Masculina, para facilitar conteúdos nas empresas. Me assusta, por exemplo, entrar numa sala e ver 90% de homens ainda, perceber empresas falando de diversidade e não ter negros numa sala, ou ter poucas mulheres, ou não ter nenhum LGBTQI em nenhum cargo de gerência ou liderança. Como é que você percebe tudo isso? Um episódio, né, para essa resposta. Acho que tem um episódio inteiro. Eu só faço pergunta fácil. Ainda bem que você não me perguntou como resolver. Tá? Você me perguntou só como eu percebo. Como resolver, temos um longo caminho pela frente. Eu acho que o que eu percebo é um legado tão secular que para você mexer 1 grau... né, o navio, para fazer diferença lá na frente, onde a gente vai chegar, exige um enorme esforço, assim, né? Porque é uma coisa muito entranhada
é estrutural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que eu percebo nos últimos anos é que existe uma contraforça importante acontecendo por conta da coragem, né, das minorias. Assim. Eles conseguiram atingir, depois de anos e anos Décadas, lutando, acho que eles conseguiram atingir um nível nunca antes atingido de chamar atenção para esse problema para a cúpula das empresas. Assim. Então, o que eu posso te dizer, e acho que eu faço um paralelo aí com o estudo do assédio, né? O estudo sobre assédio, ele não resolveu o problema do assédio e nem tinha esse propósito. Mas ele conseguiu chamar atenção para o problema. Então, hoje você vai em qualquer agência, das grandes agências do Brasil, alguma coisa eles fizeram para tentar mitigar esse problema do assédio moral e do assédio sexual. Algumas coisas deixaram de ser feitas, algumas coisas deixaram de ser aceitas dentro do ambiente de trabalho. Sabe? E isso, o meu lado otimista, que eu confesso para você que é o mais fraco dos meus lados, mas o meu lado otimista ele reconhece como uma melhoria, como uma coisa positiva. Assim. Tem uma agência grande, mais de uma agência grande em São Paulo, por exemplo, uma delas multinacional, inclusive, né, que tinha concurso todo ano, concurso de a mais gostosa da agência. Né? Oficial? Oficial, assim. Oficial? Assim, todo mundo votando, desfile, premiação na festa de fim de ano. Peraí, só pra eu entender, é muito mundo paralelo isso pra mim. Isso você tá falando, tipo, não é no colégio que você tá falando, não é no primeiro grau colegial. É dentro de uma agência de publicidade. Não é à toa que eu quis fazer um estudo sobre assédio nas agências, tá? Porque eu tinha a hipótese de que assédio é uma coisa que existe em qualquer ambiente corporativo, mas que nas agências, por alguns motivos, né, mas especialmente uma informalidade do ambiente, que fazia com que as agências fossem ambientes ainda mais propícios a assédio moral e sexual. Que era brincadeira, numa agência era ainda mais aceito como brincadeira. Uma permissividade, né? Exato. Essa informalidade do mundo das agências, ela tem seu lado positivo. Acho que isso é importante para o trabalho criativo. Mas ela, por outro lado, tem esse perigo de você ultrapassar a linha entre o informal e o desrespeitoso. Eu estou te dando um exemplo para você entender um pouco o porquê que um estudo sobre assédio fazia sentido nesse mercado. Não foi uma iniciativa pura minha. Eu era presidente de uma entidade sem fins lucrativos que congrega planejadores, que é a disciplina que eu trabalhava na comunicação. A gente tinha uma conferência anual e numa dessas conferências anuais em que eu era presidente, houve um painel com mulheres discutindo sobre a participação das mulheres no mercado, sobre o que estava se discutindo lá fora, porque elas tinham acabado de vir de um evento lá de fora que discute diversidade no mercado publicitário. Então elas vieram contar um pouco em quão avançada a discussão já estava lá fora, lá nos Estados Unidos. Uma das mulheres que estavam na audiência se levantou na hora das perguntas e respostas, ela pediu a palavra e falou assim, olha, acho muito legal vocês estarem falando sobre as tendências e o que está acontecendo lá fora, tal, né? Mas aqui no mercado brasileiro a gente tem problemas bem mais básicos para resolver. Por exemplo, eu fui já assediada sexualmente na agência em que eu trabalhei mais de uma vez e nunca aconteceu nada. Foi um silêncio na plateia. A Ana Cortá, minha amiga, que estava no painel, ela aproveitou esse momento para perguntar para a plateia assim, as mulheres aqui presentes, quem já sofreu assédio sexual na agência em que trabalha? Por favor, levante a mão. E aí, 90% das mulheres levantaram a mão. Foi nesse momento que eu tive o gatilho para pensar no estudo, e aí eu chamei a Ana para coordenar esse estudo junto comigo. Esse homem aqui só se mexeu porque uma mulher teve coragem de se levantar e trazer o assunto à tona. Você chegou a viver alguma situação que tenha afetado a sua saúde psíquica, mental, ou mesmo seus relacionamentos familiares afetivos, em função dessa dinâmica de trabalho, que às vezes tem os ônus e bônus muito acentuados, como é numa carreira nesse ambiente? Você chegou a viver alguma situação assim, Ken? Eu tive meu primeiro burnout, Paulo, com... Primeiro? Eu ouvi primeiro? Isso, primeiro. Meu primeiro burnout com 31 anos de idade.
Porque com 31 anos eu já era diretor de uma das maiores agências do país. Para quem não conhece o que é burnout, como explicar? Porque às vezes virou uma palavra inglesa, sim, mas o que ela se... O burnout, como é que é que o burnout ele não é considerado uma doença, tá? Ele não tem um CID, tá? Não tem um código de doença, né? O distúrbio, mas ele é um estado de esgotamento, né? Exatamente. Acho que a palavra esgotamento em português acho que é a melhor para traduzir. Assim, um estado de esgotamento mental e emocional, que pode ou não desencadear algo mais grave. E aí sim ser classificado como doença, né? Você pode desencadear uma depressão, desencadear crises de ansiedade, crises de pânico. É um mercado que tem muita pressão, de fato, onde a pressão é uma coisa natural. Eu fui diretamente afetado por ele. E eu não consigo sequer culpabilizar alguém por isso, assim, sabe? Porque é um sistema. Eu acho que tem gente que sofreu isso por pessoas que devem ser responsabilizadas, especialmente assédio sexual. Não dá para dizer que assédio sexual é uma pessoa, embora haja um sistema também que favoreça isso. No meu caso, foi o sistema que naturaliza uma série de coisas, ou que naturalizava uma série de coisas, e o meu corpo não, né, eu não aguentei, assim, sabe? Chegou um momento em que eu não tinha mais tolerância àquilo, e o burnout acho que foi a maneira do meu corpo dizer, velho, dá uma parada aí, porque senão, né? O homem tem essa relação com o cuidado, né? Normalmente para-se ou repensa-se a vida depois de algo muito... quando já era, assim, né? Quando chegou num extremo, não tem mais assim. Não tem mais escapatória, né? Exato. Foi aí que eu comecei a fazer terapia. Foi um outro fator importante para aquela transformação que você perguntou lá atrás. Foi importante para fazer esse tipo de questionamento e essa busca de autoconhecimento. Eu poder ter feito terapia por tanto tempo é mais um outro privilégio, né? Mais um privilégio que eu tive, assim, que não é todo mundo que... Aliás, é uma grande minoria que tem esse, né, que tem esse privilégio de poder fazer terapia. Porque a gente, às vezes, fica falando, né? Faça terapia. Como se fosse uma coisa tão fácil, tão acessível assim para todo mundo, né? Embora hoje seja mais acessível do que já foi, assim. Que dá uma sensação de que se a gente tivesse acesso a esse tipo de reflexão um pouco antes, a gente economizaria muitas horas de terapia. Eu também faço terapia há alguns anos e, nossa, sim, como tem coisa guardada aí, né? O sim, próprio revisitar essas marcas que a gente traz da infância, das relações que a gente nem se dava conta por não ter o conhecimento do que era, né? Mesmo o assédio sexual e moral, né? Que antes tudo que a gente nomeia passa a existir, né? Você está com quantos anos? Eu, 18. 18? Eu também. Então a gente tem a mesma idade. Tô com 42, Ken. Também vi De Volta para o Futuro, que você mencionou no podcast. Também sou geração você é um menino, ET. Você é um menino. Eu perguntei isso porque o que eu percebo, e o Memo é também um lugar onde eu percebo isso, que você tem homens muito jovens, muito ligados, né, em coisas que eu só me liguei depois dos 40, sabe? Então, meninos de 20 e poucos anos que já têm consciência de classe, conhecimento sobre identidade, social, né? Exatamente, sabe assim? Conhece o feminismo de maneira mais profunda. Vamos combinar? Eu demorei bem mais. Então, isso me dá uma ponta de esperança, porque esses caras tendem a ser homens mais bem resolvidos, que vão criar meninos mais resolvidos também. Então, acho que não é nem essa geração, mas a próxima, sabe assim? Vai ser melhor, pelo menos essa esperança eles dão. Aspas. À medida que somos atravessados por um conjunto de estruturas que nos indicam a forma como devemos nos comportar, a partir dos parâmetros públicos e sociais, nos espaços de socialização, há aí uma regra matriz para que isso aconteça. Eu chamo de heteroterrorismo. Enquanto a homofobia é tratada no âmbito pessoal e nos remete a causas patológicas e de cunho individual, como recurso para justificar aquilo que machismo e sexismo têm imposto, o ódio às diferenças, me utilizo do termo heteroterrorismo como forma de não permitir que essas violências sejam jogadas para a vala comum.
a violência que se pratica contra pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, idosos e pessoas com deficiência precisa ser nominada. E, de certa forma, ao utilizar a homofobia como regra que contempla o todo, acaba se mascarando violência que se cometem contra grupos específicos, invisibilizando suas diferenças dentro desse contingente que não é homogêneo. Heteroterrorismo também me faz refletir sobre a necessidade de que o Estado seja instado como agente dessa violência praticada, porque essa regra matriz da sexualidade, do racismo e da classe atravessa todos nós. Tratar dessa violência de maneira igual acaba por impedir que tenhamos conhecimento das opressões que se cometem de maneira específica. Além disso, é necessário barrar a pedagogia da opressão que impõe para meninos e meninas, homens e mulheres, desde os bancos escolares e comportamentos pautados sob uma única lógica de aversão àqueles que não se enquadram e não querem se enquadrar. Quando me perguntam onde percebemos a estrutura sólida dada por esse sistema de terrorismo de gênero, digo que um breve olhar sobre os números de violência e letalidade contra pessoas negras, especialmente homens negros jovens e contra travestis, nos informam como temos praticado sistematicamente uma convivência com a não existência desses sujeitos e sujeitas. A despeito das leis que existem no país, o suborno racial e social ainda inviabiliza a vida de jovens negros entre 15 e 29 anos, que são 75% do alvo da polícia, e de travestis que têm expectativa medida de vida em torno de 35 anos, muito abaixo da média nacional, que é de 75 anos. Essas vidas têm sido depositárias das políticas do Estado que norteiam a escassez de recursos e nunca respondem à pergunta: por que não podemos viver? Artigo Homens e Violência, o heteroterrorismo como norma, por Fábio Mariano da Silva, publicado no elasticoficial.com.br. Esse é o artigo do professor Fábio Mariano da Silva, que participou aqui com a gente no Lugares Comuns, e eu achei super interessante quando ele me enviou esse artigo, como que ele também traz um novo termo para a pauta, que também especifica algumas ações fruto e reflexo da cultura patriarcal. Eu tive contato com esse texto na semana passada também, é sensacional, né? O homem não é o inimigo, né? Ele faz parte de um sistema que, ele tendo consciência, muito do que pode ser feito em termos de escala e política, em termos de mudança, em termos de combate à desigualdade. Na hora que o homem tiver inteligência, que o cenário ao redor mais equânime, mais, né, é melhor para todo mundo, porque sustentar esse lugar de poderio também é super nocivo, né? Ele tem um monte de ônus. Né? Doenças mentais, por exemplo. Acabou de falar, por exemplo, né? É o que mais mata, é o maior agente de violência e por aí vai. Eu tenho uma curiosidade, eu nunca participei de uma roda de homens. Eu queria saber quais são as principais pautas que você acompanha lá no Memo. Em que momento você acha que esses grupos poderão ser mistos, por exemplo? Porque as críticas ou os comentários que eu já ouvi em relação aos diversos grupos de homens, e a gente já falou dessa segmentação, o quanto disso também não tira força de pessoas que têm mais em comum para pensar junto nessa mudança do que especificidades. Os grupos de masculinidades do Memo, a gente tem alguns motivos pelos quais os grupos são só com homens hoje. O primeiro é metodológico. Tá? A gente tem uma metodologia que foi inspirada na metodologia do Instituto Nos, lá no Rio de Janeiro, né, que é um dos principais centros de estudo sobre grupos reflexivos identitários, né, especialmente de gênero, né, da necessidade dos homens conversarem entre si sobre assuntos que eles evitaram a vida toda. Emoções, sentimento, vulnerabilidades. Outra razão, a gente precisa aprender a lidar com os nossos problemas sem sobrecarregar as mulheres com mais problemas, né, que não são delas. Elas já estão bastante ocupadas com problemas que os homens causaram. E uma outra coisa que a gente fala, inclusive, no Memo, é que
Homens conversando com outros homens sobre emoções e sentimentos, ela é uma coisa transformadora por si só. E isso eu posso te falar com autoridade. Eu posso falar com a autoridade de quem participou. Sabe assim, o Japa, de 49 anos, né, que aprendeu que homem não demonstra sentimento. Esses são os motivos pelos quais a gente faz com homens, exclusivamente com homens hoje. Tá? Tem alguns encontros pontuais em que a gente convida mulheres a participarem do encontro, e aí elas têm um papel mais protagonista, fica um pouco diferente de uma roda de conversa, mas pelo menos a gente tem esse outro ponto de vista presente no encontro. Mas é um encontro especial. Nos encontros regulares, né, de fato, só homens. Cada encontro, o tema é trazido por um dos participantes, também faz parte da metodologia. Esses temas, eles sempre têm forma de pergunta, porque ela tem que ser um estímulo à discussão e uma busca por uma coisa acionável, uma solução acionável, coisa que eu possa fazer concreta a respeito daquele problema. E aí os temas vão desde como ter relações sexuais saudáveis sem depender de pornografia. Como eu faço para lidar com o machismo de homens que têm mais autoridade do que eu em um determinado ambiente. Porque chamar a atenção de alguém que você acha que não apanha e nem tem o poder de te demitir é fácil. Difícil é chamar a atenção do chefe, que foi babaca, machista, na reunião, com um monte de gente presente. Difícil é chamar a atenção do cara na academia, que tem 2,20 metros, né? E que foi babaca também. Então, assim, tem temas de todos os tipos. Os grupos têm algumas regras de convivência, e tem uma regra que eu gosto muito, que é proibido ser palestrinha. Ou seja, a fala dos homens, ela tem que ser de uma vivência pessoal, relacionadas direta ou indiretamente com o tema da noite, com o tema do encontro. Ou seja, cada um vai se vulnerabilizar na frente do outro. Eles geralmente estão contando uma coisa que que pouquíssima gente sabe, talvez só o terapeuta dele sabe, que ele tem vergonha, né, de ter feito aquilo um dia. Isso porque homem escuta homem com mais facilidade? Mulheres, elas podem intimidar os homens a se vulnerabilizarem, tá? Porque existe uma dinâmica, obviamente, né? O homem está acostumado a não se mostrar vulnerável na frente de mulheres, especialmente mulheres que ele não conhece. Grupos mistos, esse sim pode ser uma solução. E no grupo de masculinidades amarelas, a gente quer fazer essa experiência. Paralelos ao encontro só com homens. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Sim. Eu tenho que responder mais a isso? Não é só... Se você... Adorei, literalmente bate-bola. Sim, não. Eu pensei que era o momento Marília Gabriela, sim, assim, que eu respondo só com uma ou duas palavras. Isso que dá fazer conversa com podcaster, gente. Ele tem os timings todos na ponta da língua. Não, eu acho que a primeira vez que eu me senti fora d'água foi quando eu fui para a escola pela primeira vez e eu era o único asiático da sala, assim, o único amarelo da sala, né, lá em Osasco, né? Porque até então, né, eu convivia com os meus primos, meus amigos, então eu sempre tinha descendentes japoneses juntos, né? Mas assim, na escola, não. Cá entre nós, e o que você faria para termos encontros mais viáveis para todo mundo, ainda que à distância, hoje? Nossa, não faço ideia, Paulo. Que pergunta difícil. Uma das coisas que foi importante para eu manter a sanidade nesse período de encontros virtuais, né, foi o fato de ter conversado, ter tido essas videoconferências, né, com gente muito diferente de mim, assim. Gente com realidades muito diferentes. Os encontros do Memo, por exemplo, hoje eles são todos virtuais, então a gente deixou de ser um grupo de São Paulo ou do Rio de Janeiro. A gente é um grupo brasileiro. E isso transformou a cara do grupo, assim, porque você ouvir a realidade de um cara periférico de Aracaju faz você repensar essas próprias verdades, assim, sabe? Porque a gente não conhece o Brasil, né? A real é essa. Quando eu falo que eu conheço um país, eu falo porque eu tive contato com alguém desse país, sim, né? Sim. Que me mostrou essa realidade, enfim, toda a sua história. Verdade. E o que é o masculina para você?
lugar que eu não aprendi a explorar, que só agora eu tô começando a raspar a superfície, assim. Nossa, que lindo isso. Escuta aqui. Quem chegou o momento das nossas dicas de livros, filmes, documentários, música, podcast. Para isso eu trouxe quiser. cola, porque eu sabia que você não Então vamos ver se fez o para casa. Vamos ver, gente. Para isso eu trouxe cola. Ó, várias dicas, tá bom? Adoro. Vá lá. Algumas devem ser repetidas. Eu não ouvi todos os episódios da Alma Masculina. Mas o último que eu ouvi foi do Roger Cipó e foi sensacional, assim, né? Que cara com uma sensibilidade, né? Mas, ó, 2 séries que eu adoro e que acho que todo homem deve assistir, né? Assim que puder. Uma é Brooklyn Nine-Nine, acabou já virando uma referência quando se fala em outras possibilidades de masculinidades, porque, enfim, os personagens principais, os masculinos especialmente, eles fogem dos estereótipos. E eu sou um fanzaço do Terry Crews, né, que é um negro fortão que fazia Everybody Hates Chris, né, todo mundo odeia o Chris, e que faz um policial sensível, adora cuidar da filha, brinca de boneca com ela, sabe assim? Então, joga todos os estereótipos no lixo. Então é uma comédia saudável pra caramba, assim, muito engraçada. E outra série, aí já não é exatamente cômica, que é Atlanta. É estrelada pelo Donald Glover, acho que é produzido por ele também. E aí é aquilo, assim, a realidade de um homem preto, pobre, que é meio fracassado profissionalmente, que tem uma relação meio turbulenta com a companheira, é sensível, mas ao mesmo tempo é um pai ausente, né, cheio de vulnerabilidade, sabe assim? E ele tem uma atuação primorosa também, então acho que é uma série também que deve ser vista. Os 2 estão na Netflix. Aí, filmes. Billy Elliot, para quem não viu, né? Porque ele é um filme do ano 2000. Ele foi o primeiro longa do Stephen Daldry, que é produtor e diretor da série The Crown, e foi o primeiro longa dele. Conta a história de um menino que quer virar bailarino, né? E enfrenta todos os preconceitos em torno disso, né? E aí há uma crítica sobre a masculinidade que ele é obrigado a seguir, assim, né? E o outro filme que eu gosto muito é o Moonlight, né? Que enfim, esse já é mais famoso, porque ganhou Oscar de melhor filme, mas que eu revi na pandemia e eu falei, que filme primoroso, assim, né? Eu acho que eu gostei mais ainda na segunda vez que eu vi. É um filme de 2016, ganhou Oscar de melhor filme, ganhou Globo de Ouro de melhor filme, então acho que não precisa de muitos créditos para as pessoas verem, assim. De documentário, não vou deixar de falar o óbvio, que acho que nem todos os homens viram, então acho que tem que sempre falar. A Máscara em que Você Vive, né? The Mask You Live In, que é de 2015. Ele foi dirigido por uma mulher, a Jennifer Nilsson, que depois fez o Misrepresentation, que também é um documentário muito legal sobre a subrepresentatividade das mulheres em cargos de poder. E foi nesse documentário que eu conheci o Tony Porter, que é o educador que criou o termo man box, the man box, né? A caixa do homem, a caixa do macho. Ele tem um TED Talk de 2010, onde ele apresenta isso, que é muito foda também. E um documentário brasileiro é O Silêncio dos Homens, né? Que foi produzido em 2019, é dirigido pelo Ian Leite e pela Luísa Oliveira. Eles fizeram esse documentário com muito carinho, com muita sensibilidade, concebido pelo Guilherme Valadares, do Papo de Homem. E é legal porque ele mostra a realidade brasileira. Estão brincando que é o The Mask We Live In brasileiro, né? Traz um estudo qualitativo e quantitativo que foi feito com 47 mil respondentes da pesquisa, né? Então, também é uma coisa que vale a pena. Bônus track é um infantil. É de 2019, mas só assisti esse ano, que é um curta, uma animação da Pixar chamada Purr. P-U-R-L. Purr. Primeiro, tem qualidade Pixar, é curtinha, tem 8 minutos. Ele faz uma alegoria, são seres animados em forma de novelos de lã. Por isso esse nome Purr. Ah, eu vi, é sensacional. Isso. Sensacional. Então ele faz essa alegoria para falar sobre preconceito, sobre diferença, sobre machismo, né? Porque se sugere que um dos novelos é feminino, né? É uma mulher, enfim. Que é um jeito legal de introduzir uma criança para esse assunto, por exemplo. Esse era o bônus track. Eu trouxe 3 dicas, uma relacionada à nossa conversa sobre esse ambiente corporativo,
Eu acho que também um pouco relacionado com essa questão do assédio sexual e moral no trabalho, que já é uma série clássica. Tenho assistido, e não sei se é todo mundo que vai gostar dessa dica, alguns vão falar, jura que o Masculino indicou isso. The Office, que é uma série criada pelo Rick Gervais. Eu estou assistindo a versão americana com o Steve Carell, que é um dos atores mais geniais que eu gosto, assim, admiro muito, que é uma das comédias britânicas mais populares de todos os tempos, que vira uma franquia internacional. Traz a história do gerente impetuoso e imaturo de uma pequena empresa que dispara comentários obscenos, radicalmente insensíveis, descaradamente ignorantes. Enfim, eu acho sensacional essa capacidade de colocar os personagens num contexto tão simples como um escritório de uma empresa, e como as coisas se dilatam em episódios curtos de 20 e poucos minutos, é de um constrangimento. Sim. Sabe o tio pavê da festa de final de ano? Ele está representado nessa série. Se você acha que determinado comportamento não é misógino, não é homofóbico, não é racista ou não é abusivo, assista essa série. Você vai rir de determinadas coisas que você ou já fez ou já passou e vai perceber o quão ridículo eles são, assim. É quase démodé pensar que ainda existe esse tipo de gestão ou de relação, né? É tudo tão inapropriado, é tudo tão constrangedor que você ri e assiste a série de boca aberta. E fora a cultura, né, desse empobrecimento das técnicas de gerenciamento, né? Tudo é muito falado da boca para fora, assim, tudo tem uma solução, um livro que te dá 7 fórmulas milagrosas de ser um cara bem-sucedido, de conquistar as mulheres, de ter os seus 7 primeiros dígitos, 8, sei lá, enfim. É sensacional, e é propício para a pandemia. Propício, porque para você que está home office reclamando, assista para lembrar de algumas situações que você viveu no seu escritório que você não vai ter saudade. A outra dica é um filme que chama 2-1, de 2019, dirigido pelo Juan Cabral, que os protagonistas são um atleta canadense de esqui e um empresário chinês, em que eles estão, de alguma forma, conectados. Enquanto um dorme, o outro está acordado, e assim que eles se encontram, surgem questionamentos que vão reconfigurar a vida deles. Assim. Parece um pouco filosófico, um pouco metafórico demais, mas enquanto você vai acompanhando essa jornada paralela de 2 homens de realidades tão diferentes, você vai percebendo a dificuldade de lidar com os afetos, aquele não dizer das próprias emoções que gera desencontros que vão ser revistos 10, 20, 15 anos depois. Em um dos momentos, em uma das cenas, que não é spoiler, esse empresário chinês que está vivendo uma estafa também, uma pressão enorme no ambiente de trabalho, à base de remédios e tudo para lidar com a ansiedade, ele vira para uma colega de trabalho e fala assim, eu não sei começar uma conversa com uma pessoa que não seja assunto de trabalho. Uhum. E ela fala para ele, comece por banalidades. Ele, mas isso tem graça? Tudo tão objetivo e tão metrificado que uma conversa sem um objetivo, sem um prazo, sem uma finalidade, talvez não tenha graça, enquanto tem. E está disponível no MUBI, que é uma plataforma incrível. E por último, recentemente lançado na Netflix, o The Boys in the Band, que é a adaptação de uma peça homônima. Fez muito sucesso. Esse filme já é a 2ª versão para o cinema. Essa peça estreou na Broadway em 68, meses depois de tudo que aconteceu com o movimento Stonewall, e foi escrita por Marty Crowley, que morreu esse ano, em março, e que conta a história de um encontro entre amigos. Nesse encontro, ele se propõe um jogo, e esse jogo vai revelar marcas e feridas. É muito interessante como, nessa versão assinada pelo Ryan Murphy, do Pose, do The Politician e muitos outros sucessos, como que eles conseguem trazer o riso e um ambiente cômico e retratar, dissecar de alguma maneira, como a própria Folha de São Paulo colocou na crítica, o que era ser homossexual nesse período. E fazer esse paralelo das conquistas e dos movimento pendular que o mundo vive, em que muita coisa que as pessoas passaram 50 anos atrás ainda passam hoje, né? Como o preconceito, a homofobia, a própria falta de amor próprio por ser quem é dentro de uma sociedade que não aceita o diferente. E é muito curioso que nessa versão eles conseguiram levar o elenco
estava fazendo a versão da peça na Broadway para o filme e traz um documentário, um bonus track, eu vou imitar o nosso convidado, que na sequência assista o documentário Um Olhar Pessoal, contando um pouco do contexto em que a peça que deu origem ao filme foi escrita. Vale muito a pena. E por último, não posso deixar de indicar o podcast Naruhodô. Eu não sei se eu imito a vinheta ou se eu imito você, porque eu acho tão legal a vinheta. Gente, podcast Naruhodô, do nosso convidado. É muito legal. É realmente uma maneira de aprender sobre curiosidades, banalidades e coisas muito sérias, num papo super legal entre o Ken Fujioka e o cientista Altair de Souza, em especial o episódio 23, se existe, né, uma diferença entre o cérebro masculino e feminino, e o 84, o que leva uma pessoa a ser transgênero. Esses episódios em especial, às vezes não dá para lavar a louça, ou varrer a casa, ou cozinhar, porque eles trazem alguns nomes um pouco mais complexos que vale parar e escutar como quem realmente está com fome de aprender. Eu amei o seu podcast, Ken. Eu tô que legal. Viciado. Eu Que quero legal. uma consultoria depois. Você falou que tem uma consultoria que é a Ada Strategy para resolver problemas impossíveis. Eu tenho um problema tanto da cultura no nosso país para a gente resolver agora com você, quanto levar ao masculina para mais gente. Depois a gente vai conversar. Tá bom, mas Querido, assim, foi muito bom ouvir isso, sabe? Uma das melhores, uma das coisas mais satisfatórias que eu tenho hoje é ouvir alguém que curtiu ouvir o Naruhodô. eu já tenho uma pergunta, inclusive, para o Tá Naruhodô. bom, manda pra gente. Eu queria saber de Não, já vou mandar Tá bom. agora. Eu queria saber, porque a gente já discutiu isso aqui no Ao Masculino, inclusive em alguns episódios, porque o ânus é uma parte tão cheia de tabus no corpo, em especial dos homens. Tá bom, ok. Levarei essa pergunta para a produção. Querido, como é que faz para te achar nas redes? E aproveita também para quem quer conhecer o trabalho do Memo e participar das rodas. Conta um pouco aí. Tá bom. Pra me achar nas redes sociais, sempre Ken Fujioka, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você acessar, na verdade, kenfujioka.com, você vai ter link para todas as outras redes também, né? Tanto o LinkedIn quanto o Facebook. O link também vai estar... No kenfujioka.com é bom que vai estar todos os links lá, do Memo, do Inconscientemente, da Ada. Mas eu vou falar especificamente do Memo, né? Que é o memo.com.br. Memo se escreve M-E-M-O-H, ou seja, homem escrito ao contrário. Entendam um pouco a nossa abordagem, a metodologia. E para cada semestre a gente abre inscrições para novos interessados, assim. É só ficar de olho. E independente disso, também existe o podcast do Memo, né, que você pode ouvir também todos os agregadores ou no Spotify, que é um jeito de ter contato com esses temas todos, porque os temas que a gente leva para o podcast são temas que aconteceram nos grupos reflexivos, tá? Então, também é um jeito bacana de consumir conteúdo sobre esses temas. Recomendo muito. E por fim, querido, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Ao Masculina? Eu queria. E por quê? Eu queria indicar uma pessoa que é muito especial para mim, assim, que é o Ariel Nobre. O Ariel Nobre, eu conheci ele no Memo e me tornei amigo dele, primeiro amigo homem trans, mas ele é muito mais do que um homem trans, né? Óbvio. Ele é artista, na verdade, ele é um artista, ele é comunicador, um cara cheio de talentos, também é um ativista, né? Ele tem um projeto chamado Preciso Dizer Que Te Amo. É um documentário e, ao mesmo tempo, é uma intervenção dos corpos. Tá? Ele escreve Preciso Dizer Que Te Amo em corpos que ele vai encontrando no meio do caminho. Ele considera um grito contra o suicídio de homens trans. O índice de suicídio de homem trans é o mais alto de todos os fundamentos, todos os recortes, né? E ele próprio já tentou. Ele diz que renasceu para levar essa mensagem, assim, né? Um projeto lindíssimo, vale a pena ver o documentário, que é um curta. E ele fez um casamento simbólico com uma mulher trans, para dar visibilidade para o casamento trans. Tentar naturalizar, né, o casamento entre pessoas trans. E ele me convidou para ser padrinho do casamento. Eu me senti muito honrado. Foi uma cerimônia sensacional, assim, sabe? Muito legal mesmo, assim. Um momento muito marcante, assim, para mim na minha vida. Então, assim, o Ariel é um cara muito especial. E acho que todo mundo devia ouvi-lo. Por isso que eu indico ele como
como um convidado aí para o futuro. Eu assisti esse filme na Mostra de Cinema de Tiradentes e gostei muito. Vamos ficar super felizes de receber a sua indicação aqui com a gente. Vai ser incrível. Legal. Ken, muitíssimo obrigado. Adoro conversar com gente que, sobretudo, tem humor para falar das coisas mais sérias, que tem ironia, que sem ser nociva, destrutiva e pejorativa com o outro, que tem uma ironia que ri de si mesmo, que eu acho um presente isso. E te agradecer por essa partilha mesmo e desejar toda sorte em todos os seus 200 mil projetos e para os novos que virão. Muito obrigado mesmo, Paulo, por toda a gentileza desde o primeiro contato, tá? Por ter me feito me sentir à vontade aqui durante o papo todo. Tá? Muito obrigado mesmo. E que tal continuar essa conversa no nosso site? Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna quinzenal do nosso blog. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe o Almasculina nas redes. Você nos encontra nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, entre outros. E no Facebook, /Almasculina Podcast, e no Twitter e no Instagram, @Almasculina. Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Ken Fujioka e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Rafa Rios, Roberto Vogel, Adriana Corrade, Soraya Azevedo, e também quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.